Mais um episódio do Matheus Wolff Entrevistas, que é entrevistando jornalistas esportivos que contam sobre as suas vivências, sobre as suas carreiras, histórias curiosas no futebol. É um quadro que é muito interessante, principalmente para pessoas que estão começando nesse meio do jornalismo esportivo ou que gostam de saber sobre os bastidores. E hoje eu terei o prazer aqui de ter o convidado César Costa, que já trabalhou comigo na época de Rádio 20, também trabalhou comigo na Rádio Itapuã. Ele é narrador, tem o seu bordão Eu Vi, e hoje então vai contar um pouco mais sobre a sua história. Primeiramente, boa noite, César, um prazer a tua presença aqui. Boa noite, Matheus, boa noite aos amigos do canal, a quem vai chegando aí com a gente, vai acompanhando essa entrevista, que é um trabalho maravilhoso que tu tens feito, e eu aqui me sinto privilegiado, porque em saber que hoje é uma entrevista ao vivo. Geralmente a entrevista com os participantes são levadas ao ar após a gravação, mas você me deu esse privilégio de participar contigo hoje, é uma honra para mim estar aí com um amigo, e participar ao vivo, né? Principalmente aí, vou considerar um presente de aniversário, já que domingo a gente está ficando mais velhinho, né, Matheus? Exatamente, já vou até aproveitar para te parabenizar pelo teu aniversário que vai acontecer no domingo. Mas César, já que vamos falar então sobre jornalismo esportivo, gostaria de começar com a pergunta: como que tu entrou nesse meio? Como que surgiu a ideia de ser jornalista, ser radialista, ser narrador? Cara, a ideia começou lá em 1994. Eu era muito pequeno e tu sabes, mas para o pessoal que não sabe, eu tive e tenho até hoje problemas de visão, né? Pode ser engraçado, um narrador com problema de visão, sim. Eu tenho um problema de visão ao qual hoje eu consigo corrigir, mas até a data presente de 1994, 1995 não era possível. Eu tinha ali os meus 6 anos, 4 para 5 anos, e até essa idade eu não enxergava praticamente nada. Eu tinha, vamos lá, 15% da visão, se muito. E eu sou uma pessoa que eu não acredito na sorte, sabe? Eu sempre levo para os meus colegas, respeito a fé de cada um, mas eu sempre acreditei muito em Deus, cara. Em Deus eu sempre acreditei, independente da religião, da denominação, em Deus eu sempre acreditei muito. E nós tivemos a sorte, entre aspas, de, na época, o meu pai trabalhar para um senhor, o seu Severino, e dar o acaso, só para encurtar a história, Matheus, de o genro do seu Severino, o que era patrão do meu pai, nada mais ser do que diretor do Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre. E na época era, assim como é hoje, era um procedimento caro, mas hoje ainda se consegue pelo SUS. Antes não se conseguia isso de graça. E eu consegui, foram feitas algumas cirurgias, 3 cirurgias, mais 2 a laser, e graças a Deus, Matheus, assim, e ao apoio que eu tive dessas pessoas maravilhosas, que eu comecei a enxergar. E eu sempre, e aí entra a história do rádio, tu me perguntaste do rádio, Matheus, a questão do futebol. Eu ouvia muito com meu avô, o falecido seu Arno, jogos da seleção brasileira. E eu cresci numa época, digamos assim, de ouro do rádio, Matheus, porque eu só tinha para ouvir Haroldo de Souza, Roberto Brauner, Armindo Antônio Ranzolin, enfim, só as feras, as lendas do rádio brasileiro, aos quais muitos estão aí até hoje, como o caso do Haroldo, como o caso de rádios cariocas lá como
o Garotinho, das Minas Gerais, o Alberto Rodrigues, de Minas, o Garotinho do Rio, e eu cresci ouvindo essa geração de ouro do rádio e me apaixonando por isso. Por quê? Porque eu não conseguia ver o jogo que as pessoas conseguiam ver, eu não conseguia. E eu tinha que ouvir. E eu inclusive, falava, achava bonito, brincava, imaginava eu narrando, e foi daí, Matheus, por ter que usar isso como alternativa para acompanhar o futebol, que acabou despertando essa paixão aí de narrar futebol também. Desde lá dos meados de Nintendo até hoje o Play 4, 5. Uma história realmente comovente, essa história então do César, de encontrar justamente a rádio, que é um lugar que precisa ter muita descrição, porque hoje em dia é mais adaptável a rádio. Hoje em dia existem os streamings que mostram as pessoas ali fazendo as transmissões, participando. Hoje em dia também a rádio se transformou também em rádio web, tem canais do YouTube, ampliou a vasta gama que tem hoje em dia. Hoje em dia tem os influencers, mas na época que tinha a rádio era isso. E a rádio, muitos jornalistas pegam um perfil da rádio para depois usar como um perfil como comunicador, para se transformar em pessoas que participam da televisão, para pessoas que participam da questão de influências, porque a rádio dá muito isso, dá muita cancha, dá muita experiência, dá a descrição, dá a velocidade, dá a locução comercial. Eu digo isso porque eu consegui ganhar um pouco quanto isso nas experiências que eu tive de, enfim, descrever com maior riqueza de detalhes e velocidade, e a rádio é isso. E a Exatamente. rádio é emoção, e é mostrar a partir do seu relato a emoção que as pessoas que não estão com uma televisão podem assistir. E hoje em dia que tem é para complementar uma emoção que as pessoas veem, mas que gostam muitas vezes de escutar no rádio, porque o rádio traz aquela emoção e traz uma descrição que, às vezes, na televisão é um ritmo mais lento, mais pausado. E no rádio a gente às vezes consegue melhorar o jogo, né, Matheus? A gente brinca, né? Que no rádio às vezes o jogo é melhor do que na TV. Porque o narrador tem por intuito levar um pouco mais de emoção, trazer um pouco mais de vibração para quem está do outro lado, para o taxista, para o caminhoneiro, vamos lá, para as pessoas, como eu te relatei, com problemas visuais. As pessoas elas não têm a opção de ver o jogo. E o rádio se torna importante demais na vida dessas pessoas. O porteiro, o vigilante, o polícia que está na rua trabalhando de noite, às vezes o cara está lá com o radinho no ouvido, tá com o radinho na portaria, como a gente cansa de ver, portarias prediais muitas vezes, sabe, as pessoas com o radinho, porque é a opção que tu tens naquele momento. Tu não pode olhar para a televisão, mas tu pode ouvir. E o rádio foi, e eu tenho certeza que por muito tempo, seja ele por internet, seja por FM, da maneira que for, o rádio por muito tempo vai ser difícil em ser batido por alguma outra coisa, algum outro meio de comunicação, tá? Ou de entretenimento, vai ser difícil alguém passar do rádio, se equiparar às informações e ao grau, como eu posso te dizer assim, ao grau da informação e ao limite que chega um rádio hoje para uma pessoa. Tem lugares remotos do mundo que não pega nada, mas se tu ligar um rádio, pega. Entende? Então, o rádio, ele é e sempre vai ser muito importante, tanto para quem faz o rádio, tanto para quem recebe o conteúdo do rádio. Agora, uma parte bem importante também que eu gostaria aqui de te perguntar é sobre a questão do bordão, porque narrador diz muito que é uma questão de dom, uma questão de treinamento, uma questão de conhecimento, porque, querendo ou não, o narrador é que acaba comandando toda a jornada, dá o time correto para o repórter, para o plantão, para o comentarista, para entrar a questão comercial, e aos poucos
vai se inspirando, pelo menos o Tortorelli falou que todo narrador começa com inspirações e vai depois adquirindo o seu perfil, adquirindo o seu modelo. E como que tu chegou ao teu principal bordão, que é eu vi, e a tua característica que hoje tu implementa como narrador? Ah, Matheus, é como eu te falei, tu me permite começar pela característica, tá? Eu cresci ouvindo narradores vibrantes. Hoje existem narradores muito técnicos, muito bons narradores, mas narradores muito técnicos, como é o caso do Marcelo Debona. Eu acho ele técnico demais, ele é muito bom narrador, um excelente nível. Hoje eu acho que é um dos primeiros do nosso estado aí, tá? Mas é um narrador técnico. Eu sou um narrador mais fazer o ouvinte infartar do outro lado, entendeu? Essa que é a ideia, brincando, claro. Mas a vibração acima de tudo, entende? A vibração, de vez em quando, alguma brincadeira ponderada dentro da educação, não levando, não tirando a seriedade do trabalho, mas uma coisa mais descontraída, mais emocionante, aquele griteiro, fazer o torcedor chorar mesmo, sabe? Como característica de quem eu te falei, que cresci ouvindo Haroldo, Ranzolin, enfim, diversos outros narradores, agora muito Daniel Oliveira, Marcos Couto, são narradores que, o Pedro, narradores que faz o cara infartar, literalmente, do outro lado do rádio, entende? O PC Carvalho, e eu tenho essa característica, levar vibração, levar emoção, porque o cara, eu tento entrar, eu tento pensar que eu tenho que entrar na cabeça do cara para fazer ele ver aquilo que eu estou narrando para ele. Por isso, muito do eu vi. E essa questão também, como eu te falei, eu não enxergava praticamente nada, e um dia veio essa ideia do eu vi, porque certo que eu consegui ver. Hoje eu consigo ver alguém fazendo gol e transmito isso para alguém que muitas vezes daqui a pouco não vê. E não está vendo, porque não está acompanhando na televisão. Então eu vi. Tu está me ouvindo? Tira a base pelo adivinhe do Haroldo. Bola bateu, desviou, apontou, adivinhe. Tu sabe que foi gol. E tu vai ficar gol de quem? Quem é que fez? Entendeu? Ele sabe, ele tá vendo quem fez. E tu tá ouvindo do outro lado do rádio. Por esse parâmetro aí, eu tenho o eu vi e tenho também um bordão que eu transformei em bordão, mas não é meu, mas se tu quiser eu te conto que é uma história muito engraçada, que é do aconteceu meu camarada, que é quando a bola pro fundo do gol e aconteceu meu camarada. E tem uma parte muito engraçada dessa história que se tu quiser no decorrer aí, eu posso te falar também. Tranquilo, chegaremos a esse ponto. Agora eu gostaria que tu também me contasse um pouco sobre as diferenças da transmissão quando se diz na questão da narração, quando é fazer em rádio o que chamamos de tubo, que está por casa, por a transmissão quando se faz no estádio, porque nós que muitas vezes fazemos transmissões ou coberturas, a gente tem algumas noções que a gente vai aprendendo, mas principalmente para o espectador, que às vezes não tem a noção das diferenças que exigem tecnicamente ou até de ambiente, a questão de fazer uma transmissão em tubo e fazer no estádio. Olha, Matheus, eu particularmente, assim como 99,9% dos narradores que existem no planeta, eu acho, preferem fazer do estádio, do local, jogo em loco, óbvio. Por quê? Porque tu tem uma visão mais ampla, tu vê porque a jogada parou, a bandeira subiu, o juiz apitou, tá dando amarelo naquele ali, aconteceu um lance. Tu tem uma visão mais ampla, tu tem a visão real do que está acontecendo. Tu está vendo o que os teus olhos estão te mostrando e o que tu está prestando atenção naquele momento. Tem que ter atenção, óbvio, porque o teu olho não tem replay. Tu pode ter um monitor na cabine te dando uma força, a maioria hoje em dia qualquer celular serve, mas antes era um pouco mais difícil, mas vamos lá.
tu tens uma visão muito mais clara do que está acontecendo. Tu viu o juiz parar o jogo, tu tá vendo que o jogo parou ali porque aqui atrás tem um jogador caído. Na TV não, no off-tube, no tubo, como a gente fala, no estúdio, você tem a visão do que a TV quer te mostrar. E aí muitas vezes arrebenta, gente. Porque muitas vezes o time tá tocando a bola, tá fazendo um avanço, tu tá narrando aquele lance, tu tá subindo o teu giro de voz, tu tá levantando o teu tom, e do nada aparece o replay da jogada anterior. Corta o que tu tá vendo ali. Mostra um lance, a imagem diminui para mostrar uma propaganda da TV. Isso arrebenta o narrador. E aí tu tem que improvisar, e tu já tem que ler um comercial. Tu muitas vezes tem que inventar que uma lateral aconteceu, sendo que não aconteceu. E tu não pensa que isso não acontece com todo mundo. Muitos narradores de futebol, muitas vezes, bola pro ataque, lá vem o Inter carregando a bola pela direita, a imagem some. E o jogo está parado. E aí você vai, lê um comercial ali, escritório de advocacia Ilha, barbearia Independência, até aquela imagem voltar e você entender o que está acontecendo. Ou seja, o tubo te traz a dificuldade da não realidade. Como eu digo, não realidade. O que tu está vendo é o que a TV está te mostrando, mas o lance real tu não conseguiu ver. Tu não conseguiu ver em que pé terminou aquela jogada ali. A imagem volta, já tem um jogador caído. Por que aquele jogador caiu? Tu não viu, tu não sabe. E tu não tem como aumentar o volume da TV para saber o que o narrador está dizendo ali, por que aquele jogador caiu. Ou o repórter da TV que está lá no estádio explicando o que está acontecendo ali. Aí tu fica muitas vezes tendo que improvisar, tendo que tirar saber depois e perde parte daquele lance que aconteceu e não consegue dar aquele 100% de clareza. Então, no estádio, tu olhando o campo em si, tu olha para dentro do campo, tu vê tudo que está acontecendo ali. Se a bola tá murcha, tu vê que a bola tá murcha, que o jogo parou porque a bola tá murcha. Entende? Essa é a diferença do tubo para o jogo em loco. No estádio, o que para nós narradores é muito melhor. Claro, muitas vezes estádios como a Arena. Tem estádios de futebol que dá saudade da TV. A Arena é muito longe do campo. Tu já trabalhaste na Arena com a gente e é muito longe. Olha, tu tem que trabalhar assim, ó, com a visão a 300% para não perder nada. Porque é longe demais, conforme o time, claro. Joga o Inter, joga o Grêmio, só me diz quem é que tá em campo, eu vou narrar o jogo. Agora, vem o time que nem igual na Copa do Brasil, vem o Ferroviário lá do não sei aonde, vem o Sport do Recife com aquele número horroroso, vem o Santa Cruz com aquele número que não dá para ver. Aconteceu agora há poucos dias no Beira-Rio, isso que no Beira-Rio é perto, tá? Aquele time alagoano, Matheus, o CSA, que vem no Beira-Rio, não tinha número, o cara bota o número branco na camisa, em cima da camisa azul e branca listada. Não vai dar para ver o número, não tem como ver o número. E aí o narrador tem que se virar, o zagueiro, daí tu vê se tu conhece alguém dentro do campo. Por exemplo, eu conhecia naquele jogo, o Rafael Foster, que jogou no Brasil, o zagueiro. Rafael Foster, alemãozão na direita, jogando pelo lado esquerdo da zaga. Então eu bati o olho que o outro zagueiro, na escalação que tu tem do time, o outro zagueiro já era um rapaz de pele mais escura, mais moreno. Então o da esquerda é o Foster, que eu conheço, ele até sem camisa, e o da direita é o fulano, que é mais moreno. O lateral direito aqui tá com a chuteira azul e o volante da direita tá com uma munhequeira. Em 10 minutos tu sabe quem é todo mundo que tá dentro do campo, entendeu? Mas tem esse porém, muitas vezes a numeração do time não te ajuda e tu tens que te virar. Um é moreno, o outro tem cabelo, o outro é careca, o outro tem uma fita na mão, o outro tem uma chuteira azul e os dois que estão do lado direito são moreno.
Os dois que estão do lado esquerdo são um alemão, mas o alemãozinho do lado de lá tá com uma chuteira verde e o volante que joga mais pelo meio tem uma chuteira azul. O outro, o centralizado, tem uma chuteira preta. E aí tu vai indo e daqui dali 10, 15 minutos pode jogar a folha fora que tu sabe todo mundo tá dentro de campo. E o Tortorelli, quando eu entrevistei ele recentemente, quando ele falou sobre alguns quesitos sobre narrador, ele disse que uma das principais coisas do narrador é justamente também ter esse cuidado para não errar nomes, que isso é o principal, que, por exemplo, o torcedor que vai estar escutando a rádio ou nas rádio webs, escutando e vendo ao mesmo tempo, vai querer saber quem é o jogador, vai querer saber como que ele fez a jogada, vai querer ter todo um detalhamento que, enfim, exige tecnicamente. Tu citou sobre algumas questões da questão física, a chuteira, que ajuda a questão do narrador, mas sim, tem várias questões técnicas, também tem a questão da pronúncia, dependendo de onde que é o jogador, qual o jogo que está transmitindo. Enfim, tem vários quesitos técnicos que envolvem a questão da narração. Ah, verdade. Por exemplo, esse dia tinha um cara na Libertadores com o nome de Mastreriarga. Agora tu imagina tu falar isso rápido. Entende? Outros jogadores, claro, acontece muito aqui na nossa América do Sul, Sanches, Ibanez, Carrasco, Contreira, e as Montanhês, só esses nomes espanhóis tradicionais, né, Matheus? Que a gente sabe que tem, não é pouco, mas de vez em quando tem umas coisinhas que eu vou te contar uma coisa. E outra coisa, não pensa o pessoal que está em casa, o narrador não erra. Erra. O Tortorelli sabe que erra, o Haroldo sabe que erra, o Pedro sabe. Vocês, repórteres que estão lá na beira do campo, como é o teu caso, que modéstia à parte não é por estar na tua presença, nem na presença dos telespectadores aí que estão acompanhando teu canal, mas que é um excelente repórter, faz um trabalho muito bom. E vocês lá na beira do campo, às vezes de pertinho, vê, o César trocou o Depena pelo Bustos, mas beleza, estatura parecida, a distância, tal, uma jogada muito rápida, às vezes até passa despercebido pro torcedor, entendeu? Porque é muito rápido, é um lance, daqui a pouco tu já vê que errou e acerta de novo, mas não, todo narrador erra sim, ninguém é perfeito. Lance de gol, muitas vezes aquele embolamento na área, se não é o repórter, meu amigo, que Deus nos acuda, porque não tem como ver. Bate um escanteio, sobe 15 na mesma bola, um acerta ela vai pro gol. Quem foi, Matheus? Aí entra o lado do repórter, que o repórter, muitas vezes, o repórter é o anjo da guarda do narrador. Isso é primordial. O repórter muitas vezes muitas vezes não, sempre é muito útil, mas muitas vezes é o salvador da pátria. O César eu vi, gol, e estica o gol e entra o Matheus Wolff naquele tirinho do microfone. Wanderson, e larga, e Wanderson subiu de cabeça, porque subiu o Wanderson, mas junto com o Wanderson subiu o Vitão, e aí já subiu o Ener Valência, ou então no Grêmio subiu o Soares, mas junto com o Soares subiu o Cristaldo, subiu o Kahneman, e aí quem foi, entendeu? Subiu os zagueiros do outro lado. Muitas vezes o repórter é o anjo da guarda do narrador. Isso é indiscutível. Exatamente, uma coisa que também é bem difícil na questão de quando você tem transmissão em tubo é a questão da sincronia, porque uma transmissão precisa ter sincronia, sincronia do narrador com o repórter, principalmente com o repórter é que vai entrar mais depois do narrador, vai descrever cada lance que é visto como importante, vai trazer também o patrocinador. Daí tem um comentarista que entra a cada uns 5 minutos, o plantão que entra a cada uns 10, dependendo, às vezes, da rádio também tem um que é da rede social, enfim. A sincronia é fundamental. E quando a gente pensa que em tubo tem vezes que uma televisão de uma casa de um dos participantes está num tempo, a outra televisão tem outra. Temos visita, Matheus. Temos visita.
Não tem Não, problema, não tem não tem problema, né? problema. Mas isso que eu gostaria até de perguntar, essa questão às vezes da sincronia que envolve a questão de tubo, como que isso às vezes pode atrapalhar e como que um profissional, o narrador pode orientar os repórteres, assim, quando tu tá com delay, que fica chato às vezes pro espectador, assim, o cara grita gol, e daí daqui a pouco o repórter, a jogada tá lá no meio de campo, então o narrador às vezes tem que puxar um pouco mais até o repórter ver, enfim, como que é feita essa sincronia? Olha, Matheus, de vez em quando a gente sabe, quando antes de começar a gente faz os testes e tal. Claro, geralmente o tubo, eu sempre fiz muito tubo do estúdio, todo mundo junto, então tá todo mundo vendo a mesma coisa, tudo certo. Agora na pandemia, que tinha que todo mundo trabalhar de casa, que era aquele negócio muitas vezes complicado, internet, tempo ruim, aqui onde eu moro, por exemplo, agora tá começando a chover. Se chover mais um pouco, começa a dar problema, questão de internet e tal. Mas, e na pandemia nós tivemos que nos reinventar, nos adaptar com isso, tá? E aí o que que aconteceu na pandemia? A gente fez muito isso. E o que que eu pensava, o que que eu sempre orientava o repórter? Olha, ouve o que eu estou falando e vai comigo. Se tu ainda não está vendo a jogada, pelo menos tu ouviu o que eu falei. Então, imagina e repete. O narrador jogada pela direita, subiu Soares, tocou de cabeça e aconteceu, meu camarada. Abre o placar o Grêmio, 1-0, gol do Soares. E aí o repórter não tá vendo, mas tá me ouvindo? Então é só o repórter parar um pouquinho para pensar, ó, o narrador disse que a jogada foi pela direita, na linha de fundo. Mas vai o repórter, olha. Até porque todo narrador, a maioria dos narradores começou como repórter. Eu muita reportagem fiz e de vez em quando faço. Então, olha, jogada na linha de fundo, foi lá o Bitelo, levou a bola próximo da linha de fundo, bateu para a área, subiu o Soares, cabeceou, a bola entrou por baixo do goleirão e morreu no fundo da rede, 1-0 o Grêmio. Porque até aí o repórter já vai estar vendo a jogada. Então tá tudo resolvido. É só o repórter não ficar nervoso, o narrador tentar detalhar isso para o repórter, porque isso já fica pré-estabelecido. Ó, eu vou te detalhar tudo que eu tô vendo para te falar se tu tiver com delay. E se tu tiver com a imagem na minha frente, beleza, tudo certo. É como se estivesse no estádio e eu no estúdio. O repórter vê primeiro, não tem problema nenhum. O problema é quando o narrador tá vendo primeiro. Aí muitas vezes complica sim. E falando em narrações, já que a gente citou agora, tu tem uma narração marcante, uma transmissão marcante que queira contar aqui para os nossos espectadores? E espectadores, não fiquem tímidos. Se quiserem depois deixar um comentário e uma pergunta para o César, pode deixar aqui uma pergunta para o César. Pode fazer pergunta que não tem problema nenhum. A gente tá aí para responder, Matheus. Assim, Matheus, mandar um abraço, né, Matheus, pro pessoal aí também, o Everton Veiga, o Tortorelli, o Pedro, o Deco, o Ian, a gurizada acompanhando com a gente aí, o Gilmar Costa, o pessoal dizendo aí para mim que ia estar na audiência, então, desde já eu agradeço eles aí por isso. Mas só retomando, Matheus, a questão, tu tinha a última pergunta, qual que tu fez mesmo? Sobre a questão de uma narração, uma transmissão marcante. Cara, sem dúvida nenhuma foi a final da Libertadores 2017 do Grêmio. Porque foi um momento marcante para mim, para a Rádio Itapuã, ao qual hoje, graças a Deus, aí o Antônio William permite que eu dirija a equipe. E foi na minha volta para a Rádio Itapuã, porque eu comecei a fazer uns jogos na Rádio Itapuã. Tu me permite contar a história rapidinho? Permito, sim. Eu comecei a fazer uns jogos na Rádio Itapuã, só que eu tinha, nada mais, nada menos que Carlos Jornada e Holmes Tortorelli na Rádio Itapuã, na época. E o Antônio William tinha eles como narradores principais, me deu algumas oportunidades de tubo, e na época o Rogério Barbosa, da Estação Web, estava só com o Leonardo Fister. Só o Leonardo Fister fazendo o jogo e volta e meia o Jornada. Fazia um revezamento.
E eu comecei a narrar alguns jogos para a Estação Web, acabei sendo o narrador da Rádio Estação Web, o principal narrador, inclusive na Copa do Brasil do Grêmio. Foi a minha primeira grande final. Eu narrei a minha primeira grande final na Estação Web, mas eu já vou explicar por que a Libertadores foi mais marcante. Porque na Estação Web eu dividia o microfone, havia sempre um revezamento muito bom. Eu, Leonardo Pfister, Carlos Jornada, havia sempre esse revezamento. E um dia aconteceu que o Carlos Jornada foi fazer um jogo no interior e o Tortorelli estava viajando. E o Antônio William entrou em contato comigo para pedir para eu fazer um jogo. Aí eu já estava na Estação Web. O Antônio me ligou depois de algum tempo. Como ele tinha a turma dele, eu dei prioridade para outra emissora. E ele me chamou para fazer um Grêmio Botafogo. Perguntou se eu estava disponível. Grêmio Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, gol do Cortez. 1-0 na arena. E eu disse pro Antônio, faço. Fomos fazer o jogo. E o Antônio chegou no fim da transmissão e olha, gostei muito, cara, tu evoluiu bastante, me encheu de elogios o Antônio William. E na época a Dona Leixa, a falecida Dona Leixa também, esposa do professor Antônio William, a quem eu devo muito, professor Antônio William, praticamente eu devo a minha carreira no rádio para ele, foi ele que me lançou. Mas enfim, cara, gostei muito, não quer narrar a estreia do Grêmio na Libertadores pra gente, a gente vai fazer tubo. E a gente tá com um problema lá na Rádio Itapuã. Porque pro Tortorelli, que mora na Zenha, e pro Jornada, que mora na Cavalhada, e fazer jogo no tubo em Itapuã 21h30 da noite é quase que inconcebível, é difícil demais para ele. Tu gostaria de fazer pra gente esse tubo do Grêmio na Libertadores? Eu gostaria. Faço, não tem problema. Para Itapuã, para mim, é um tirinho. Daqui a Itapuã dá 20 minutos de moto ali, vou e volto, entendeu? É perto aqui, mais perto que para os outros, pelo menos. Que é longe, Itapuã. Mas vamos lá. Eu fiz esse jogo pro Antônio. E o Antônio, na outra semana, o Grêmio jogava no estádio. O Tortorelli disse pro Antônio, Tortorelli, o André tá sem narrador, o André da Rádio Quintão, e eu vou fazer para ele a estreia do Grêmio em casa na Libertadores. E o Carlos Jornada já tinha acertado de fazer com o Rogério Barbosa. O que aconteceu? Antônio William me levou para fazer o jogo da Libertadores no estádio. E o Carlos Segu, que hoje, infelizmente, está cometido de doença, teve um AVC, hoje ele não participa mais no rádio, que era gremistaço, ele era o repórter número 1 da Rádio Itapuã. Ele falou, Antônio, vou te dar uma ideia para ti. Por que tu não fica com o César para Libertadores? Ele e o Zé Matos. O Zé Matos Colorado, fazendo reportagem de torcida na Libertadores do Grêmio. E muitas boas reportagens. Ele era neutríssimo na época. Ele ainda não tinha dito para todo mundo que era colorado, né? Até porque não seria louco, né, Matheus? Mas vamos lá. E, cara, daquele dia em diante, eu voltei para a Rádio Itapuã para fazer a Libertadores e acabei assumindo, por essa questão do Mário André ter pouco jogo, não ter muitos narradores, o Tortorelli assumiu com o Mário André, a Rádio Quintão, que voltou em ascensão, cresceu de novo, voltou a Rádio Quintão, com o Tortorelli no microfone e dispensamos comentários para falar de Holmes Tortorelli, que é um narrador extraordinário, levantou a rádio de novo. Tortorelli falou, pô, vou ficar fazendo a Libertadores pro André, né? Vou ficar fazendo para Quintão. Tá todo mundo bem servido. O Jornada acabou assumindo a titularidade de novo da Estação Web, porque o Leonardo Pfister se desligou da emissora e foi trabalhar no Inter.
E ficou todo mundo, como diz, né, o Matheus, feliz para sempre. E eu narrei, e tenho de testemunha o Antônio Ilha, tenho de testemunha o Zé Matos, o próprio finado Fúvio Lopes, que não está mais entre nós, fez muitos jogos também. Eu narrei, Matheus, todos, do primeiro ao último jogo da Libertadores. E isso me trouxe uma bagagem extraordinária, extraordinária. Foi fundamental para minha carreira essa oportunidade que o Antônio William me deu, tanto que hoje, além de ser o narrador titular da Rádio Itapuã, assim como já passou por ali, já oportunizamos o próprio Jonathan Machado, o próprio Lucas Lopes, muito bom narrador, gente fina demais, demais o cara, narra muito, tem um futuro excelente pela frente. Foi a final da minha vida, aquela final do Grêmio Lanús foi a final da minha carreira até o dia de hoje, e eu torço para que se repita, para não dar ciúmes do outro lado, para que se repita com o Inter, Matheus. Muito bem, eu posso dizer que, para mim, a minha grande transmissão que eu tive na carreira, pelo menos de experiência, foi a Copa do Brasil. Eu estive na final da Copa do Brasil do Inter e Atlético Paranaense. Estar em finais, estar em eventos como, por exemplo, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, Grenais, dá uma bagagem e traz um aprendizado grandioso. Eu gostaria também de saber de ti em relação... Já transmitiu muitos grenais? A experiência de também transmitir grenais? Cara, ninguém nasce filho de chocadeira, como a gente diz, né? Um dia tu foi colorado, um dia tu foi gremista. Um dia tu foi Brasil, um dia tu foi Juventude, um dia tu foi Caxias. Mas, cara, depois que a gente começa a narrar, aquela vibração, a torcida explodindo no teu retorno ali, tu não quer saber se é vermelho, se é azul, tu quer gritar gol, tu quer vibrar, tu quer fazer festa, e o profissionalismo toma conta da cabeça da gente, junto com a emoção de transmitir um Grenal. E sim, eu já transmiti 12 Grenais. Transmiti 12 Grenais, tá? E eu vou te contar uma curiosidade pra ti. Eu nunca narrei um Grenal, eu tô no rádio desde 2015 para 16, tá? Eu nunca narrei um Grenal dentro do Beira-Rio. E tu não vai acreditar. E eu vou te contar porque já narrei Grenais no Beira-Rio, inúmeros, mas nunca dentro do Beira-Rio. Por conta da pandemia, foi uma das culpadas. A pandemia me tirou no mínimo 5 ou 6 Grenais de dentro do Beira-Rio, aos quais eu fiz tubo. E como te falei, dividia microfone com Carlos Jornada, Holmes Tortorelli. Poxa, não tem, né, Matheus? Eram narradores que dispensa comentários. Narrei vários Grenais na Arena, narrei vários Grenais que aconteceram no Beira-Rio, mas não estive no Beira-Rio por conta da pandemia. E o Grenal que eu iria, o primeiro Grenal que eu ia narrar no Beira-Rio, o Carlos Jornada ia narrar para uma rádio de Juí, não vou te mentir o nome, porque eu não me lembro, tá? Mas eu cheguei no Beira-Rio para narrar o jogo. E os rapazes da rádio que o Jornada ia narrar tiveram problemas no caminho, e o Jornada ficou sem pai nem mãe, credenciado dentro do Beira-Rio, eu ali para narrar o jogo, Antônio Ilha e Fúvio Lopes para fazer a reportagem, Antônio Ilha e Fúvio Lopes para fazer a reportagem, Antônio Ilha e Zé Matos para fazer a reportagem, o Fúvio ia comentar porque o Fúvio já estava meio doente, o Fúvio ia ser o comentarista do jogo. E o que aconteceu? O Antônio chegou em mim, olha, não tem como nós dar um jeito aí para não deixar o Jornada mal, o Jornada não é repórter. E tu trabalha tão bem de repórter.
Eu gosto de trabalhar como repórter. Vamos deixar o jornal narrar o jogo. E o Zé Matos, isso, eu vou pra torcida. Me põe na torcida. A gente desceu no Jean, São Jean, Michel Abiaga da SEG. Ô Jean, a gente não pediu credenciamento pra torcida. A gente sabe que Grenal é difícil, era uma quarta-feira isso. Era um Grenal de Copa do Brasil, se eu não me engano. Ou Grenal de... Não me lembro, não. Era Copa do Brasil ou Gaúcho. Eu me lembro de um Grenal que foi quarta-feira no Gauchão. Isso. O gol de falta do D'Alessandro. Isso, foi de Gauchão. Tá certo. E isso, porque teve um jogo da seleção brasileira, te lembra? E aí eles tiveram que trocar um jogo que ia ser domingo, foi na quarta. Isso mesmo, por conta da tabela do Gauchão e um jogo que ia ter de seleção brasileira fim de semana. Isso aí. Entramos no fio da meada para não perder a história correta. Resumindo, credencial de torcida para o Zé Matos. Zé Matos foi para a torcida. Fúvio comentou o jogo. Antônio William para uma goleira, César Costa para outra, Carlos Jornada narrou o jogo, que eu ia narrar no Beira-Rio. 2-0 Internacional. Tinha sido o jogo que eu narrei, tinha sido 3-0 para o Grêmio na Arena. O Grêmio eliminou, mesmo perdendo o jogo de 2-0, acabou eliminando o Internacional dentro do Beira-Rio pelo Campeonato Gaúcho, e eu não narrei o Grenal no Beira-Rio. Depois vieram Grenais aos quais eu não estava escalado, e veio a pandemia. Aí essa pandemia me deu 4 ou 5 Grenais no Beira-Rio, mas não em loco, mas em tubo, que nós fizemos do estúdio. Então, hoje, eu narrei na minha carreira esses 12 Grenais que te falei, 11 ou 12 Grenais, inclusive Grenais no Beira-Rio, mas não do Beira-Rio. E eu vou fazer isso esse ano, se Deus quiser, agora em outubro ou novembro. O Grenal eu estarei lá no outubro. Eu vou narrar, por incrível que pareça, com todo esse tempo de rádio já de 2015 para cá, o meu primeiro Grenal em loco dentro do Beira-Rio. Impressionante realmente essa história. Agora, uma coisa também que eu acho importante destacar é em relação a algumas experiências que são bem curiosas. Por exemplo, a gente citou como importante e como todo profissional gosta de estar em estádio para fazer coberturas. Mas em outras situações, por exemplo, fora de Porto Alegre, também tu tem a questão de futebol amador, viagens. O que tu tem para contar em relação de coberturas que fogem aquele do comum, que é estúdio, ou ir na Arena, ou ir no Beira-Rio para fazer transmissão? Meu amigo, muito jogo legal, muita viagem, muita história. Para o Rio Grande do Sul, dá para dizer que eu já fui para alguns lugares. Nós transmitíamos na Rádio Itapuã, nosso carro-chefe era o Cruzeirinho, na divisão de acesso, primeiro na Série A do Gauchão, ao qual foi um dos jogos mais tristes que eu narrei, aquele Caxias Cruzeiro e Caxias lá no campo da Aimoré, no Cristo Rei, que empatou o Cruzeiro e o Caxias 0-0, e aquele jogo decretou o rebaixamento do Cruzeirinho, que nós tanto carinho tínhamos por transmitir os jogos dele na Série A. E ainda teve um pênalti para o Cruzeiro aos 43 minutos, que o William Schuster bateu para fora e praticamente decretou ali o rebaixamento do Cruzeiro. Mas nós fizemos uma divisão de acesso, inclusive com o finado Fúvio Lopes, muito jogo em Rio Grande, jogo em Pelotas, jogo em Caxias, jogo em Bento Gonçalves. Cara, transmitir jogo do interior é fenomenal. Muitas vezes, às vezes até perigoso. Numa viagem que teve contra o Pelotas, o Cruzeiro ganhou deles lá e torcedor do Pelotas, picotou. Até engraçado, agora a gente ri, mas não é legal isso, mas
a gente lembra do que aconteceu, picotou o ônibus do Brasil, do Cruzeiro a pedrada. Jogo contra o Fantasma, lá contra o Rio Grande, contra o São Paulo, uma vez eu quase tomei um choque, Matheus. Começou a chover no Aldo da Puzo, e eu fazendo um jogo de lá com o Fúvio Lopes, e começou a chover, e o Aldo da Puzo, tudo que não tinha na cabine era muito teto, muita goteira, sabe? Muita estádio do interior, né, Matheus? Não sei se tu já frequentou algum estádio assim, mas estádiozinho acanhado, transmissão inclusive por telefone, internet ruim. Acabaram nós ligando ali a mesa, a mala. Né? Isso é uma coisa que a Rádio Itapuã tem até hoje, que é muito recurso para transmissão, e tinha a maleta de telefone que o Fúvio carregava junto, que é uma mesa a par que você liga, a híbrida, como a gente conhece, liga o telefone, liga para a rádio bota como se fosse um ouvinte, ligando para a rádio, entrando no ar, né? E falando ali, e a transmissão por telefone, aquele som de latinha, aquele som longe, mas bonito, aquele rádio raiz, sabe? Aquela coisa maravilhosa. E eu saí para o intervalo, fui no banheiro, voltei, cara, no que eu levo a mão no microfone, assim, ó, pensa num choque, Matheus. Mas num choque violento, daquele de branquear os olhos, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, e, cara, me tremeu todo, assim, o pai, agora, o que eu vou fazer? O Fúvio não põe os pés no chão. Daquele jeito dele, tradicional, que tu conhece muito bem, como era o finado Fúvio. E ele não põe os pés no chão. Eu narrei o segundo tempo inteiro de joelho em cima de uma cadeira. Até no final do jogo, nós contamos essa história, nós viajávamos com a delegação do Cruzeiro, ia junto no ônibus. E eu contei isso quem era técnico na época? O Clayton. Técnico Clayton do Cruzeiro. E ele, gente, como é legal quando a gente ganha, né? A viagem. Como é legal quando a gente ganha. E os jogadores, até o Benhur, legal, né? É legal quando a gente ganha. Ele, pois então vocês não percam mais. Senão não fica legal. E nós contando essa história, ele, cara, não acredito. E o Fúvio tinha essa foto até há pouco tempo. Eu acho que no meu Facebook ainda tem eu narrando de joelho de cima de uma cadeira para não encostar os pés no chão, para não tomar choque. Então tu imagina a cena, Matheus. Meu Deus do céu. E isso mostra os desafios que o narrador tem que enfrentar. Enfim, os ambientes. O Tortorelli, quando deu a entrevista, ele falou que ele também transmitiu, por exemplo, futsal, seleção brasileira, enfim, várias situações, e contou sobre várias histórias curiosas. E tu já transmitiu outros esportes além do futebol, por exemplo, futsal, vôlei ou outra modalidade? Só futsal. Eu já fiz algumas partidas, pouquíssimas, eu acho que, vamos lá, meia dúzia de partidas de futsal e futebol 7, que ficou muito tradicional, né? Algumas partidas também de futebol 7, mas o meu assim, carro-chefe sempre foi futebol 11, muito no amador também. Aqui na Superliga Olaria de Clubes, uma época na Rio Grandense, lá do Bruno, tá acompanhando aí, o pessoal da Superliga ali, o Max, o Gilmar, a quem eu devo muito aí, pessoal gente fina demais, onde o pessoal gosta da narração de rádio, quando vai ter uma final, uma semifinal, os caras, não vem com narração, tem imagem o jogo. A imagem não, eles têm equipamento muito bom, e eles, olha, a gente sabe que o jogo tem imagem, tem placar, tem mais gente que é narração de rádio, tá? Só pra te avisar. Beleza, vamos lá, vamos narração de rádio. E eu gosto da narração de rádio, claro. Fiz muitos jogos com narração de TV, mas a narração de rádio para mim é fenomenal, e eu não troco a latinha, como dizem. Gosto muito, muito mesmo de transmitir o futebol com a narração de rádio, seja qual for a modalidade. Não, e uma curiosidade é o ritmo que tem o futsal.
O futsal é impressionante, o ritmo que tem, e para narração é um desafio também. É um desafio, uma jogada mais rápida, não tem reportagem. A reportagem do futsal entra só no lance do gol. E assim mesmo, muito rápido. Então tu tem que preparar muito mais a tua voz. Tortorelli mesmo quer conversar sobre futsal. De novo falando Tortorelli, mas pô, eu duvido, eu desconheço alguém que tenha narrado mais futsal que o Tortorelli. Eu desconheço. Foram mais de 1.000 jogos de futsal, entende? Assim como Jornada. O Carlos Jornada já narrou jogo do Internacional e eu tinha gravações, tenho gravações do Jornada ali de 77, 78, aquela transmissão bem antiga de futsal, sabe? E o futsal em si é outro ritmo. Se o camarada não ir preparado, não tiver com o gogó afiado, se lascou, meu amigo, porque é muito, muito rápido mesmo. Muito rápido mesmo. César. Matheus. Muito bem, César. Tinha dado uma travada rapidinho, mas já voltamos. Eu estava mostrando justamente para o pessoal como que podem acessar justamente para ver os outros episódios, porque tu está sendo o 9º entrevistado do Matheus Wolff Entrevistas da primeira temporada. E aqui eu estou mostrando como as pessoas acessam. Vão aqui no início, no canal Repórter Matheus Wolff, que aqui tem os shorts, tem os vídeos opinativos, tem também indo no ao vivo, tem as lives debate. Vocês podem acessar pelo ao vivo, como está aparecendo aqui, ó, entrevista com César Costa, ou podem depois acessar indo em podcast, que é RMW Entrevistas Podcast, RMW de Repórter Matheus Wolff, que daí ali aparece todos os episódios para vocês conferirem. Muito bem, podemos voltar então. Tu estava falando sobre a questão do futsal, e agora eu gostaria de mais uma última curiosidade. E como que tu vê, por exemplo, qual foi a tua atuação quando foi repórter? Como que teve essa transição de repórter para narrador? Geralmente a primeira oportunidade que te dão é de repórter, né? Mas como eu te falei, né, Matheus, eu aprendi na escola do mundo, como a gente brinca, né? Claro, a gente passa por um curso profissionalizante, nós precisamos ter um registro profissional legal para trabalhar, todo mundo sabe como funciona. Quer dizer, todo mundo que é do meio, né? Para o pessoal que está em casa, não é só chegar, pegar o microfone e sair narrando, não é assim que funciona. Ou falando no rádio. É preciso ter uma coisinha chamada DRT. Mesmo que, você faz rádio web, não vai em estádio, mas para ter um trabalho um pouco mais profissional, para estar no meio da mídia, para fazer transmissões, como nós corriqueiramente fazemos aí de estádio, como você acompanha com o Matheus e tal, é preciso ter aquele númerozinho de DRT. E para isso precisa de um curso, precisa se profissionalizar. É como se fosse a carteira de motorista, né, Sim, Matheus? existem 2 registros que tem na área da É, comunicação. O registro profissional de jornalista, que é para aqueles que acabam depois se formando como graduado em jornalismo, e tem o registro de radialista, que daí tem o curso técnico, né? No meu caso, eu fiz o curso técnico é, na ETEC Landel de Moura. E a partir disso, tu pode desenvolver e atuar como radialista, que é diferente de como jornalista. E a partir disso, tu pode fazer as transmissões de rádio e ter atuação também em televisão. O único que não precisa necessariamente de um registro, mas precisa de outras questões, é a questão de quem quer atuar, como, por exemplo, eu, na questão de social media ou youtuber. Daí tu tem que criar o seu canal do YouTube, tem que ter todo um cuidado com a questão dos cards, tem que criar é conteúdos verdade. que façam sentido para as pessoas que estão acompanhando. Enfim, existe todo um profissionalismo quando se lida a questão de se transformar um profissional no meio da comunicação, e até por isso que eu tenho esse podcast que eu transformei, essas entrevistas do Matheus Wolff Entrevistas, que eu transformei no podcast para as pessoas que estão nesse meio,
ou que gostam de saber sobre esse meio, as histórias curiosas do jornalismo esportivo. E, aliás, o César contou bastante histórias curiosas por aqui, de transmissões do futebol amador. Aliás, eu gostaria até que tu me contasse mais uma do futebol amador. Qual foi o jogo mais difícil que tu conseguiu fazer no futebol amador? Assim, aquele jogo assim tenso. Tu citou sobre a questão do jogo tenso envolvendo o Cruzeirinho, que tu falou que tu teve que ficar de joelho. Mas teve algum jogo mais tenso envolvendo futebol amador? Cara, tenso e legal. O pessoal que joga aqui no Lami vem time de várias regiões de Porto Alegre. E eles me convidaram e foi uma experiência fantástica para mim, porque eu nunca fui tratado com tanto carinho na vida, igual o dia que eu subi no Morro da Tuca para narrar a final deles, de noite, Copa Rael Noturna da Tuca, lá no campo da Tuca, não sei se tu conhece, Matheus, no Partenon. Não conheço, mas siga. Mas, cara, foi assim, ó, foi fenomenal. A cabine era em cima da rádio da rádio web, rádio da Tuca. Inclusive, se você quiser baixar o aplicativo deles, tem aí nas páginas. Eles têm uma rádio lá. E em cima da laje, na beira do campo, visão privilegiada, visão assim, ó, de sacada, muito boa visão para ver o jogo. E aquele jogo raiz, aquele jogo de comunidade. União da Tuca e Santo Alfredo. Foi 1-0 para o Santo Alfredo, gol do Sarará. E o jogo foi bonito demais, pegado demais. Aqueles bons empurrões, mas que não passou disso. Um jogo dentro de uma comunidade, mas muito bem organizado. O campo, sim, ó, vamos lá, brincando, 2.000 pessoas na volta do campo assistindo, a rua trancada, gente com bandeirão, bateria de fogos, bateria de surdo, prato, entende? Tarol, o pessoal fazendo aquela charanga. Cara, algo extraordinário. Foi tenso pelo ambiental, pelo conjunto da obra, mas que no final tudo aconteceu dentro das 4 linhas, dentro do respeito, dentro da união na comunidade. Até mandar um abraço pro Dingo aí, que me proporcionou. Foi algo sensacional transmitir um jogo de dentro do famoso campo da Tuca, do Morro da Tuca de Porto Alegre, do futebol amador. Muito legal mesmo transmitir um jogo de lá. Temos um espectador aqui, a Luiz Wagner Calçado Machado, falou os melhores filhotes da Web Rádio, equipe campeã da Web Rádio. Um abraço então para o Luiz Wagner Calçado Machado. E seguinte, outra coisa que é bem curiosa, que eu acredito que tu consegue aplicar bastante também nas suas transmissões, é o conhecimento técnico na arbitragem, porque poucos sabem, mas o César, ele também apita jogos. Além de narrar, ele apita jogos no futebol amador. É verdade. Eu faço isso, essa oportunidade pintou junto com a questão de radialista, porque eu fiz brincando, sempre gostei de arbitragem, eu sempre, desde o tempo de colégio, eu apitava torneio no colégio, todo mundo jogava, eu era juiz. O professor de educação física ensinava, eu aprendia as regras e tal. E um dia nós estamos fazendo um jogo para a SEG, jogo da SEG contra os funcionários da Arena, jogos da SEG contra os funcionários do Inter. Fantástico poder jogar dentro da Arena e poder jogar no Beira-Rio. Mas no Beira-Rio, o árbitro da partida era o senhor Alexandre Oliveira Vieira, da Federação Gaúcha, muito meu amigo, gente fina demais. E nós estamos fazendo o jogo no Beira-Rio, um quadrangular ali, um torneio durante a tarde. Calorão. Olha, se na sombra 40 graus dentro do Beira-Rio.
E muita gente ali da SEG, nós fizemos 4 times e tal, aquela coisa. E o cara, eu queria jogar um pouquinho. E o Nelson Cerqueira, malandro que era, disse, o Cezinha ali apita. O César apita. Na época o Nelson Cerqueira na SEG. E ele, tu apita, tu não bandeira. Que daí eu ia botar o meu auxiliar ali, que tá louco pra apitar um jogo. Eu tô louco pra jogar no Beira-Rio. E ele tá louco pra apitar um jogo no Beira-Rio. Tu bandeira pra gente? Sabe bandeirar? E eu, cara, bandeira. E ele, sério? Sério. Fiz a minha bandeira ali, tal. Fiz o que tinha que fazer. Chegou no fim do jogo, bate no meu ombro o Alexandre, o rapaz que estava com ele, o Eduardo. E, cara, tu gosta de arbitragem assim, assim? Gosto de arbitragem. Me apresentaram para o Zé Mocelin, da federação, e eu ganhei a oportunidade de fazer o curso teórico. O cursinho teórico lá eram algumas aulinhas, assim, inclusive online, umas eram online, outras eram presenciais, para fazer o cursinho da federação ali para comentarista, né? Era uma oportunidade que eu enxerguei de conhecer mais a regra. Pã, me botaram no teste físico, passei no teste físico. Na época, o Toco Cordeiro fazia o teste físico e eu passei. Porque, para quem não sabe, quem me conhece sabe, eu sempre trabalhei com serviço pesado. Muito tempo trabalhei em olaria, muito tempo trabalhei, inclusive hoje nós trabalhamos com madeiramento, corte de eucalipto, essas coisas todas. Eu tenho esse lado da profissão da família, né? Isso, a gente vem de anos com isso. E o teste físico para mim saiu de barbada, né, Matheus? Consegui. E aí ganhei uns joguinhos no interior aí, umas preliminares para copinha e tal, e gostei da coisa e acabei entrando no futebol amador por ter essa experiência, né? Pegando muito jogo também para apitar futebol amador, é, alguns jogos mais tranquilos, outros nem tão tranquilos assim, no interior, jogo em progresso, jogo pelo Vale do Taquari, lá em Teutônia, Lajado, Caxias, já fiz jogo também, e gostei, isso me trouxe uma experiência muito boa, porque hoje não tem um comentarista de arbitragem na jornada, tu pode interpretar o que está acontecendo lá dentro e ilustrar para o ouvinte, ó, a regra é essa. Agora, se o árbitro vai usar da regra ou da interpretação, é outra história, né, Matheus? Ainda mais agora com a presença do VAR, né? Com a presença do VAR, hoje em dia, os próprios torcedores podem ver no telão, quando tem um lance polêmico, que é reprisado, a questão dos comentários de arbitragem, enfim. Hoje em dia é bem mais detalhado essa questão, depois eles disponibilizam os áudios do VAR, enfim, tem toda essa questão. E só para finalizarmos em relação a questões técnicas e depois, enfim, fazer o nosso encaminhamento aqui, só para explicar para o pessoal como que funciona a preparação de rádios, já que tu é coordenador, chega no estádio, como que funciona? Porque tem pessoas que quando entram não tem toda essa noção, assim, de instalar, quanto tempo chega, até para o pessoal que tem essa curiosidade, como que funciona uma transmissão de uma cobertura de rádio? Depende do cacife do jogo, né? Do calibre, como a gente brinca, né? Mas Campeonato Brasileiro, nós costumamos ali, eu, por exemplo, a preparação técnica, tá? Preparação física também. Ah, como assim preparação física para o narrador? O narrador não pode estar cansado hoje, por exemplo. Tá vendo que eu tô com a voz um pouco rouca e tal? Por quê? Porque eu tô o dia inteiro na correria do dia a dia da gente, sabe como funciona o trabalho para a rádio. Mas o dia de jogo a gente tenta se preservar um pouco mais, tenta não cansar, tenta dormir bem, tenta chegar no, tenta não ali eu vou narrar um jogo, vamos lá, amanhã, a partir de hoje eu não vou tomar nada gelado, não vou tomar, nem muito quente, vou cuidar isso, porque eu dependo da minha voz para levar o jogo, os 90 minutos, num alto ritmo, ao qual eu vou falar muito, muitas vezes irei
não gritar, mas elevar o tom de voz por N vezes, sem ter um número de vezes preciso, eu preciso ter essa questão física bem preparada, questão técnica. Campeonato Brasileiro, o jogo do Grêmio às 11 da manhã, no domingo, nós vamos fazer o jogo, 11, eu vou chegar lá às 9, ou às 8h30, quanto mais cedo possível. Nosso credenciamento é aberto 3 horas antes, em jogos de Campeonato Brasileiro. Jogo de Libertadores é aberto 6 horas antes. Entende? Porque é muito mais gente, é muito mais apertado, existe a diferença, por exemplo, do ambiente, como tu falaste do jogo. Na arena nós temos uma cabine nossa. No Beira-Rio nós temos os púlpitres, que não são só nossos. Nós narramos o jogo do lado de outras pessoas, porque o Beira-Rio foi feito no padrão Copa do Mundo, que eu acho, com todo respeito, ruim. Não vou dizer a palavra que eu ia usar, mas é ruim. A situação do Beira-Rio é totalmente adversa da Arena, que eu tenho uma cabine só nossa. Nós chegamos, montamos o equipamento, testamos tudo, volta e meia dá problema, e não é só comigo que dá problema com todo mundo, dá problema com a gaúcha. Você não pensa que a gaúcha não tem problema, não pensa que a Bandeirante, a Guaíba não tem problema, a Grenal. Muitas vezes o problema técnico, o que muda é o tamanho do teu recurso e a velocidade com que tu vai resolver, porque o problema técnico todos têm, e várias vezes. E isso acontece com a gente, principalmente em rádios pequenas, rádios do interior, mas nós sempre temos ali algumas alternativas, alguns recursos, ao qual nós estamos sempre tendo que estar preparado para transmitir o jogo. Esse jogo vai para o ar, não interessa como, ele vai ir para o ar. Se tiver que na hora ver um equipamento, ver um material, sair atrás, correr, a gente faz, a gente vai. Por isso, exige da gente uma questão técnica aprimorada e gente que saiba o que está fazendo ali. Que não adianta largar uma mochila de equipamento na frente de alguém que não, vamos lá, não vai ter o preparo ideal para fazer aquilo naquele momento. Precisa ter algum responsável técnico por essa transmissão. Isso é primordial. O responsável técnico, seja se ele vai ter também o repórter, se ele é o narrador, como acontece muitas vezes, eu montar tudo, o Everton Veiga montar tudo, o Antônio William ia para o estádio como comentarista, mas ele montava tudo, ele estava a par de toda a equipe técnica. Muitas vezes nós íamos lá, 2 comentaristas, Pedro Melo e Antônio William, porque o Pedro Melo trazia algo mais detalhado e o Antônio William cuidava mais da parte técnica e comentava o jogo em si também, da maneira que ele sempre habitualmente fazia. Então exige muito da gente. Jogo Libertadores, o jogo da Libertadores, para vocês terem uma ideia, na final da Copa Libertadores do Grêmio, o jogo de ida aqui em Porto Alegre na final, nós chegamos na arena, o jogo era 9h30 da noite, nós chegamos na arena 10 da manhã. Tamanho era o nosso cuidado para que nada ocorresse fora do padrão. E nada ocorreu. Mas por quê? Porque nós tivemos um tempo para fazer tudo. O que mudou de quando eu comecei para cá? Antes eu chegava, pegava meu microfone e narrava o jogo. E deu. Terminava o jogo, eu encerrava a jornada, nada era comigo. Hoje é. Hoje eu também sou responsável técnico. E hoje eu vejo que não é tão fácil quanto parecia ser. Exatamente, existe toda uma preparação para fazer isso. Eu até cito aqui muitas vezes no meu canal do YouTube, eu agora que faço também coberturas como social media, é todo um preparo, tem que chegar umas 3 horas antes, eu tenho que estar ali perto ali no pátio para entrevistar os torcedores, tenho que depois encontrar ali se eu tenho espaço numa cabine, se eu vou conseguir entrevistar jornalistas, se depois como que eu vou fazer para a zona mista, enfim,
a cobertura de futebol é algo diferenciado. E vocês que estão entrando nesse meio e quando começarem a participar, vão ver os desafios que tem e que envolvem uma transmissão esportiva. E o ao vivo, né, Matheus? O ao vivo é o que mais é o detalhe todo. Qualquer problema técnico que tem agora mesmo. Tivemos aí, sei lá, uma oscilação de internet, caiu, voltamos. Mas uma transmissão de futebol, isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Exatamente. Até acontece de vez em quando, mas não pode. E então, porque numa fração de segundo aqui não vai acontecer nada. Aqui caiu, eu volto, tu volta, tudo certo. Mas no futebol pode acontecer um gol no que caiu. E como é que faz? Isso não recupera mais. Pode até botar no intervalo a gravação do gol e tal, mas o ao vivo era uma vez, né, Matheus? Exatamente, já diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Enfim, Exatamente. eu quero agradecer pela tua participação aqui, foi bem ilustrativa, cheio de histórias curiosas, um prato cheio sobre como que é a experiência de um narrador e fazer transmissões em vários âmbitos, seja no futebol da capital, futebol do interior, o futebol amador, enfim. Agradecer então pela tua participação e convidar justamente aos espectadores, assim como eu mostrei naquele momento, a acessar a aba podcast para ver os demais episódios e também acessar meu canal para ver também os vídeos opinativos, os debates da segunda-feira, enfim, os shorts, que tem vários Se conteúdos. inscreve aí no canal do Matheus, gente. Se inscreve porque você, olha, tem conteúdo, eu falo, não é por estar na presença. Eu acompanho teu Instagram, acompanho teu próprio canal aqui. É muita informação, são informações certeiras, detalhadas. Para quem gosta de acompanhar o futebol e quer fugir um pouco da mídia tradicional, que muitas vezes passa pano, aquela coisa toda, Repórter Matheus Wolff. Eu indico o canal. Muito obrigado. Então, quero então te agradecer por essa participação, César. E eu também, Matheus. De toda forma, fico mais uma vez um privilegiado, porque nós tivemos a oportunidade de estarmos ao vivo, trocando essa ideia, conversando. Muitas vezes estamos aí em debates também. Hoje foi mais uma troca de conversa mesmo. Vou contar um pouco mais da minha história para o pessoal. Eu não sou um dos primeiros radialistas do Rio Grande do Sul. Sonho, como todos, a chegar um dia a estar em uma posição ainda maior de transmitir, quem sabe, todo narrador, todo repórter. Pô, quem não quer, Matheus, transmitir uma Copa do Mundo? Eu nunca transmiti uma Copa do Mundo, eu já transmiti Copa América, eliminatória, mas o meu sonho de carreira é ainda transmitir uma Copa do Mundo, e eu pretendo chegar lá. Um Mundial de Clubes, quem sabe? Não é da minha época, quando aconteceu, não era da minha época transmitir, não poderia, mas são sonhos que a gente muitas vezes passa inúmeras dificuldades para manter esse sonho de pé, tu sabes disso. E eu só tenho a te agradecer, cara, pela grande oportunidade, por esse momento que nós tivemos aqui. E só para informar para o pessoal que está nos acompanhando, vou fazer a cobertura como social media no final de semana. Acompanhe que eu vou trazer as informações no debate. Debate segunda-feira, vocês já estão acostumados e acompanhem os conteúdos. Muito obrigado, César. Boa noite a todos os espectadores e até a próxima. Sigam acompanhando aqui os conteúdos.